A paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus. Eu vim aqui trazer uma breve mensagem para a sua meditação. Mas eu quero que nesta noite você se ligue, que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero assim meditar na palavra de Deus, no livro de Gênesis, no capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 24, onde nós lemos a história que a mulher de Ló, ela desobedeceu uma ordem de Deus, ela não creu na palavra de Deus, ou melhor, não creu, e ela foi convertida numa estátua de sal. Aqui diz a Bíblia que o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derribou aquela cidade, toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e os que nasciam na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Amém? Então eu quero falar hoje sobre essa mulher, esse exemplo que foi registrado na Bíblia, nas Escrituras, para que a gente possa compreender que nós jamais poderemos progredir com Deus se ficar desejando do que ficou para trás. Eu acredito que esta mulher, ela teve que deixar tudo para trás. Ali Deus mandou que Ló pudesse sair, ele, sua mulher, suas filhas e seus genros. O seu genro debochou, chamou ele de maluco, de doido, não creu. Então Ló pegou a sua mulher e suas filhas e saiu. Sem nada, nem só com a roupa do corpo. E chegou a uma certa altura do caminho, aquela mulher parou e ficou pensando no que ficou para trás. E foi convertida numa estátua de sal, porque, como eu disse, jamais poderemos progredir com Deus se ficar desejando somente o passado. Eu tenho deparado com várias pessoas que se converteram, ou disseram que se converteram, mas fica desejando o mundo. Ah, quando eu era no mundo, mas era tão bom. Ah, eu reunia com meus amigos, eu saía, eu me divertia, eu passava a noite fora dançando. Quer dizer, eles ficam sentindo saudade das coisas que para trás ficaram. Ele não consegue colocar o seu coração em Deus. É igual o povo do Egito. Eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E muitas pessoas hoje diz que crê em Jesus, foi liberto do pecado, mas o pecado ainda continua no seu coração. E quando isso acontece, as pessoas não conseguem ter progresso com Deus, porque elas não crêem na palavra. Elas começam muitas das vezes a pegar texto isolado da palavra para alimentar uma fé falha. A Bíblia também nos mostra uma história muito interessante que eu quero que você leia comigo. Está no Evangelho de Lucas, né? O Evangelho de Lucas narra uma história que eu acho muito interessante. Foi aqui a primeira pesca dos discípulos de Jesus. Pedro tinha trabalhado a noite inteira, Pedro, André, João, e chegou pela manhã e não tinha pego nada. E de repente Jesus aparece no barco e começa a pregar a palavra. Isso já era talvez para as 9 horas da manhã. E eles tinham trabalhado a noite inteira e não pegaram nada. Está aqui em Lucas 5. E a Bíblia fala que Jesus viu 2 barcos junto ao lago e os pescadores lavando, né? Ali lavando as suas redes. E Jesus entrou num dos barcos que era o de Simão e pediu que o afastasse um pouco da terra. E assentando ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Quer dizer, ele falou para que todos pudessem lançar as redes. Tanto, não foi lançar uma rede, lançar vossas redes, que tinha várias redes no barco. Mas a Bíblia diz que eles não conseguiram crer, tomar posse. Eles não conseguiram tomar posse porque eles ficaram olhando para trás.
Poxa, pescamos a noite inteira, desde ontem não pegamos nada, e agora já pela manhã, cansado, vou lançar a rede. Aí Pedro parou, pensou e falou, olha, eu vou lançar, porque tu tá mandando. Então Pedro resolveu obedecer a voz de Deus. Mas a Bíblia diz que João não. Só Pedro e André lançaram ali a rede. E Jesus mandou lançar as redes. Aqui diz o texto, ó. E quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao mar ou mar alto, depende da Bíblia, e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão e disse, mestre, havemos trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda lançarei a rede. Quer dizer, vou lançar a minha rede, não as redes. Vou lançar umazinha só, vou fazer um teste. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe que rompia ali a rede, não as redes. Quer dizer, deixaram de viver uma multiplicação, um grande milagre na sua vida, porque eles não creram na palavra de Deus na íntegra. A Bíblia nos leva a crer na íntegra. A Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados. Quando a Bíblia fala que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, ele tirou o pecado. Quando a Bíblia fala que ele nos tornou justo, é porque ele nos tornou justo. Quando a Bíblia fala que ele nos tirou das trevas para a luz, é porque ele nos tirou. Quando a Bíblia fala que ele nos resgatou da morte para a vida, é porque ele nos resgatou. Quando a Bíblia fala que ele nos vivificou, quando nós estávamos mortos em ofensa e pecado, ele nos vivificou. Mas as pessoas não conseguem tomar posse e crer dessa maneira. E aqui diz a Bíblia, em Lucas 5, no versículo 7, dando continuidade, e eles fizeram sinal aos companheiros, que era João, né, que não lançou as redes, que ficou olhando para trás, como a mulher de Ló, e deixou de viver um grande milagre ali, uma experiência profunda com Jesus. E aqui diz a Bíblia que estava no barco para que se fosse ajudar. E foram encher ambos os barcos. Ó, com uma só rede, eles encheram ambos os barcos. Imagina se ele lançasse as redes, né? E vendo Pedro, Simão Pedro prostrou seus pés, dizendo, Senhor, ausenta de mim que sou um pecador. E no momento que ele confessou diante de Jesus que ele era um pecador, ele passou a se tornar um filho de Deus. Ele foi justificado, como muitos pecadores chegavam até Jesus, e Jesus dizia, perdoados já estão seus pecados, pois que o espanto se apoderava dele todos que estavam com ele por causa da pesca que ele havia feito. E de igual modo também Tiago e João. Olha bem, Tiago e João, eles fizeram como a mulher de Ló. Olhou para trás e não viveu o milagre. Quantas pessoas hoje estão voltando para trás? Quantas pessoas estão olhando mais para o mundo do que para Deus? Quantas pessoas ainda continuam desejando o pecado e não desejando viver a graça e a justiça de Deus? Aí a Bíblia fala, aqui no verso 10, que de igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. Aí disse-lhe a Simão, ele não disse aos outros que não tinham fé. Ele falou para Simão, não temas, que de agora em diante serás pescador de homem. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então aqui você vê um grande milagre, uma grande experiência, porque não olhou para trás. Pedro olhou somente para a palavra de Deus e obedeceu a palavra. Ao contrário de João, ao contrário aqui de Tiago, que viveu ali uma experiência de ajudar, mas não uma experiência como Pedro viveu, com uma só rede, ele encheu ambos os barcos. Eu quero que hoje você compreenda que se você crê na íntegra da palavra de Deus, você deixa de ser um pecador e passa a ser um santificado de Deus, um justo de Deus, porque a Bíblia diz que no céu só entrará o justo. Eu não achei ainda na Bíblia aonde um pecador entrará no céu, mas somente aqueles que foi justificado pela fé perfeita. A fé perfeita. E a Bíblia diz em 1 Pedro que nós temos que nos armar com este pensamento, que aquele que levou do pecado, ele cessou do pecado, para que o tempo que vos resta na carne não sirvamos mais o pecado, mas servimos a Deus. Então nós temos que nos armar com este pensamento. Amém? Fica com essa mensagem nesta noite.